A segunda questão diz: sabe-se que A igual a menos 11 menos 27, e que B é menos 27 menos 11. O inverso. Usando o sinal igual ou diferente, compare os números A e B. É como aquela propriedade, né? Propriedade comutativa da adição. Você altera os números, né? E o resultado não se altera. Se você pegar 3 mais 7 é igual a 7 mais 3. Mas na subtração, vale isso? Será que se eu subtrair 3 menos 7 e 7 menos 3 é a mesma coisa? Vamos pegar aqui o valor de A. Vamos fazer separadamente A vale menos 11 menos 27. Então, eu vou pegar menos 11, tirar do parênteses. E esse sinal aqui, ó, vamos mudar até a cor dele aqui. Sinal negativo aqui está forçando esse sinal de dentro a mudar. Então, ao invés de menos 27, a gente vai colocar mais 27. E agora o que acontece? Eu subtraio do sinal do maior módulo. Então, aqui dá 16 igual a 16. Agora vamos fazer a mesma coisa com o valor de B, para ver se dá 16 também. B igual a menos 27 agora, menos 11. Então, menos 27, eu tiro do parênteses. Quem vai mudar o sinal agora é o 11. E agora, esse negativo está forçando esse positivo, esse negativo mudar de sinal. Ele vai ficar positivo, mais 11. E aí eu tenho dois sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. 27 menos 11, 16. Só que o maior deles é o 27, sinal negativo. Então, um deu 16 positivo e o outro deu 16, só que negativo. Então, eu não posso dizer que são iguais. A é diferente de B. Certo? Vamos para a próxima questão. No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é menos 9 graus Celsius. E a temperatura... Vamos voltar aqui. Fala, pessoal. Estamos aí com mais uma correção, a correção da página 54, vai até a oitava questão. Nós fizemos a correção da primeira, agora vamos fazer a correção da segunda até a oitava. Vamos lá, pegando aí a segunda questão. Sabe-se que A igual a menos 11 menos 27 e B igual a menos 27 menos 11. Usando o sinal igual ou diferente, comparem os números A e B. O que nós vamos fazer é pegar aqui o valor de A, depois pegar o valor de B e vamos comparar se
mudando aqui, veja, lembra daquela propriedade comutativa da adição? A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, se eu mudo o 11 e o 27 de lugar, na adição não muda o resultado. Agora vamos ver na subtração. Essa propriedade é válida? Vamos fazer o seguinte. Pegar o valor de A e vamos ver quanto vale esse valor. Eu pego menos 11. Veja que aqui tem um jogo de sinal. Quando é negativo aqui fora, o que acontece? Ele fica positivo, o resultado lá. Então, aqui, ao invés de menos 27, vai ficar mais 27. E aí eu tenho dois sinais diferentes. Subtrai do sinal do maior módulo. O maior em módulo é o 27. Então, aqui eu vou ter 16 positivo. O valor de B já é o inverso. O menos 27 vem primeiro, menos 11. Significa dizer que eu vou pegar o 27 negativo agora, vou fazer o jogo sinal com o 11, esse menos está pressionando aqui, esse menos do 11, o 11 agora aqui vai ficar positivo e não 27, ok? E aí o que acontece? Subtraio, né, sinais diferentes, e dou o sinal do maior módulo. O maior em módulo é o 27. Então, o resultado é negativo. Dá o mesmo 16, só que negativo. Então, não posso dizer que eles são iguais. Um é positivo e o outro é negativo. Então, eles são diferentes. A é diferente de B. Vamos ver a terceira questão, que fala de um restaurante. No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é menos 9 graus Celsius, bem frio. E a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Então, é mais quente. Qual é a diferença entre a temperatura interior e a externa do freezer? Olha, nós vamos pegar a temperatura de fora do freezer e vamos diminuir pela temperatura de dentro do freezer. Vou pegar aqui 22 graus fora do freezer, menos 9 graus dentro do freezer. O que acontece aqui é a mesma coisa que a gente falou. Esse menos está pressionando esse menos aqui a mudar de sinal. Então, o que acontece é que ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 22 mais 9 é igual a 31. 31, o que, cara? Graus Celsius. 31 graus Celsius é a diferença de temperatura do interior para exterior. Ok? Vamos para a quarta questão, que fala de um helicóptero e de um submarino. Observe na figura um instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero voando a uma altitude de 14 metros em relação ao nível do mar. Então, ele pegou do nível do mar para o helicóptero, tem 14 metros. Então, ele colocou aí para representar a altura de 14 positivo. E um submarino que navega a 63 metros de profundidade em relação ao nível do mar, então está abaixo do nível do mar, ele colocou a representação sendo negativa. Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino nesse instante? É a mesma noção da temperatura lá que nós fizemos agora. Vou pegar a altitude de 14 metros aí, 14 metros,
e vou subtrair para encontrar a distância desse submarino. Então, vejam, observem que aqui eu tenho um sinal negativo duas vezes. Estou fazendo o joguinho de sinal aqui entre os sinais aqui, né? Então, esse negativo está fazendo com que esse outro negativo mude de sinal. Então, fica 14 mais 63. Ora, 14 mais 63 é igual a 77. Então, veja que aqui eu tenho a distância entre o helicóptero e o submarino. 77 o quê? 77 metros de distância. Aí. Na quinta questão, nós temos o seguinte. Carmen e Amélia adoram jogar cartas. No jogo de ontem, Carmen fez 310 pontos e Amélia menos 130 pontos. Quantos pontos Carmen fez a mais que a Amélia? Veja que a Amélia fez uma quantidade de pontos negativos, ela só perdeu. Já a Carmen, ela só ganhou, então ela tem pontos positivos, Carmen. Então a gente vai subtrair para ver a diferença. Então, 310 foi Carmen que fez. E menos o que a Amélia fez. A Amélia fez negativo 130. E nós vamos fazer o que a gente fez nas outras continhas aí, fazendo esse jogo de sinal. Veja que aqui, quando é negativo, eu mudo o sinal do que está dentro do parênteses. Então, 310 mais 130 vai dar exatamente 440. 440 de diferença entre as duas jogadoras. Na sexta questão, diz o seguinte: observe o quadro com as temperaturas máximas e mínimas e máximas, registradas em algumas cidades, no dia 2 de dezembro, em Nova York, Toronto, Moscou, Montreal e Madrid. Qual foi a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius na cidade de Nova York? O que é que a gente vai fazer aí? Vamos fazer as continhas. Vou fazer aqui do lado de cada cidade, depois a gente responde aqui, ok? Vou pegar aqui da cidade de Nova York. Nova York. Temperatura máxima foi mais 11. Vou pegar aqui. Mais 11. Menos 8. Então, o que é que eu tenho aqui? Esse mais 11 eu posso colocar sendo 11, tanto faz. Esse jogo de sinal que a gente faz aqui, força esse negativo aqui ficar positivo. Então, mais 8. Variação de temperatura, 19 graus Celsius. Em Toronto, eu tenho menos 7 graus, a máxima, menos 12 graus, a mínima. E agora eu vou fazer a mesma coisa, menos 7, aqui eu faço o jogo de sinal aqui, esse 12 vai ficar positivo, mais 12. Dou o sinal do maior, que é o 12, 12 menos 7 igual a 5. Então, a variação de temperatura foi de 5 graus Celsius. Em Moscou, eu tenho
o máximo foi menos 2 graus. E lá o mínimo foi menos 7. Então, menos 7 graus. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Menos 2. Faço esse jogo de sinal aqui. Esse 7 vai ficar positivo. Subtraio e dou o sinal do maior. 7 menos 2 igual a 5. 5 positivo, porque o 7 é maior do que 2 em módulo. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer em Montreal. Em Montreal, a temperatura máxima foi menos 6 graus. E a mínima, menos 13. Então, menos 13. Então, o que acontece? Menos 6, menos, vai ficar mais, né? 13. Então, a diferença, 13 menos 6 dá 7. Então, aqui vai ficar 7 positivo. A mesma coisa a gente vai fazer em Madrid. Madrid teve 17 positivo e menos mais 7. Então, mesma coisa, fazer o jogo sinal aqui, o 17 é positivo. Esse menos força esse 7 ficar negativo, vai mudar esse sinal do 7, ficar menos 7, e aí eu vou ter 10 graus. E aí vamos fazer a resposta de cada um. Em Nova York, a variação de temperatura foi de 19 graus Celsius. Em Toronto, a variação foi de 5 graus Celsius. Em Moscou, a variação também foi 5 graus Celsius. Em Montreal, foi de 7 graus Celsius. 7 graus Celsius. E em Madrid, 10 graus Celsius. Ok? Vamos para a sétima questão. Na sétima questão, falar de Pitágoras. Pitágoras era um grande filósofo e matemático grego, nasceu em 570 anos antes de Cristo. Foi o fundador da Escola Pitagórica, centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos. Várias descobertas matemáticas são atribuídas a Pitágoras, além da famosa demonstração do teorema que leva seu nome. Ele morreu no ano de menos 496, quer dizer, antes de Cristo. O que a gente vai fazer? Vamos saber quantos anos ele viveu. Então, vamos fazer uma continha pegando o ano que ele morreu menos o ano que ele nasceu. Então, ele morreu em menos 496. E ele nasceu, ele nasceu em menos 570. Vamos fazer esse jogo de sinal aqui, ó. E como aqui é negativo, eu mudo o sinal desse daqui. Vai ficar 496 mais 570. O que acontece aqui? Eu tenho sinais diferentes. Subtraio e dou o sinal do maior módulo. Então, eu vou pegar aqui o 570, fazer a continha aqui. Pegar outra coisa para fazer, para não atrapalhar. Vou pegar o 570, que é maior, menos 496. Ora, aqui eu vou ter que pedir emprestado, né? Por 10 menos 6, que dá 4. Como pedir emprestado, aqui já ficou 6. Então, quando
quando eu peço emprestado novamente, aqui fica 16 menos 9, que dá 7. E aqui 4 menos 4, que eu pedi emprestado também. Eu tenho 74 anos. É o valor aí que eu tenho para a idade de Pitágoras. Igual a 74. E vamos para a próxima questão. 8ª questão e a última. No Campeonato Brasileiro de Futebol Série A de 2018, a equipe do Vitória havia marcado 19 gols e sofrido 27 gols. E a equipe do São Santos, né, havia marcado 16 gols e sofrido 18. Qual era o saldo de gols da equipe do Vitória e do Santos? Na letra A, nós vamos fazer a do Vitória. Na letra B, vamos fazer a do Santos. Na letra A, eu pego o quê? Quando ele marcou, será positivo, certo? Mais 19. Quanto ele sofreu, vai ser negativo, então menos 27. Então, o que é que eu tenho aqui? Sinais diferentes, subtrai do sinal do maior módulo. Então, vou fazer uma continha aqui de menos 27 menos 19. Sabendo que eu vou dar o sinal do maior módulo. 27 é maior do que o 19. Então, aqui vai ficar 17 menos 9. E aqui, menos 1, porque pedi emprestado, vai dar 0. Então, aqui eu tenho 8 gols. Mas 8 gols, o quê? Negativos. Ele está com saldo negativo de 8 gols. Já o Santos, o Santos havia marcado 16. Então, 16 é positivo. E sofreu 18. Então, 18 é negativo. Então, a mesma coisa a gente vai fazer. Vou pegar 18 menos 16, continha fácil de fazer. E dá 2. Agora, 2 o quê? 2 negativo. Então, menos 2. Ok? Então, o Santos tem saldo de menos 2. E o Vitória, saldo de menos 8 gols. Até mais, pessoal. Até a próxima. A gente vai ficar por aqui. E espero que tenham entendido.